Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. Vimos anteriormente que o modelo atômico de esferas rígidas, apesar de muito simples, é capaz de explicar fenômenos experimentais como a conservação de massa numa reação química e o comportamento dos gases. Na virada para o século XX, novos experimentos revelaram que a estrutura interna dos átomos era mais complexa do que inicialmente imaginado. Nessa série de aulas, veremos quais foram esses experimentos e como eles levaram à proposição de modelos atômicos mais elaborados. Matéria e eletricidade estão intimamente relacionadas. Podemos gerar a chamada eletricidade estática friccionando objetos. Objetos assim eletrizados tendem a se atrair ou repelir. Acesse o link na descrição desse vídeo para uma coletânea de experimentos divertidos que demonstram esse fenômeno. Outra evidência importante é o fato de que certas transformações químicas são capazes de gerar eletricidade. Esse é o princípio de funcionamento das pilhas e baterias elétricas. Para uma aula mais completa sobre fontes químicas de eletricidade, acesse os links na descrição. Existem cargas elétricas positivas e negativas. Cargas de mesmo sinal se repelem, enquanto cargas de sinais opostos se atraem. A unidade de carga no sistema internacional é o Coulomb. A força de interação entre duas cargas Q1 e Q2 é dada pela lei de Coulomb. F é igual a uma constante K vezes o produto das cargas, dividido pela distância ao quadrado. No sistema internacional, K tem o valor de aproximadamente 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. A lei de Coulomb também pode ser escrita em termos da energia de interação. A energia de interação é diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional à distância de separação entre elas. Vamos fazer um exercício? Considere duas cargas positivas com valor de 1 vezes 10 elevado a menos 5 Coulomb cada. Por terem mesmo sinal, elas se repelirão. Pause o vídeo e calcule a energia de repulsão quando as cargas estão a uma distância de 1 metro uma da outra. A energia de repulsão tem o valor de aproximadamente 0,9 joules. A unidade é joule, pois estamos tratando de energia e consideramos todas as outras unidades no sistema internacional. O que acontecerá com a energia de repulsão se aproximarmos as cargas, dividindo sua distância pela metade uma vez, outra vez e mais uma vez ainda? Pause o vídeo e faça os cálculos você mesmo. Conforme aproximamos as cargas, a energia de repulsão aumenta. Esse resultado já era esperado, pois a energia é inversamente proporcional à distância na lei de Coulomb. Plotando os resultados num gráfico, vemos que o aumento da repulsão não é linear. Quanto mais tentamos aproximar as duas cargas, mais pronunciado é o aumento da energia de repulsão. Um efeito parecido é quando você tenta aproximar polos iguais de dois ímãs, mas a repulsão aumenta ao ponto que torna-se impossível encostá-los. No caso de cargas elétricas de mesmo sinal, torna-se praticamente impossível reduzir a zero a distância entre elas, pois nesse limite a energia de repulsão tende a infinito. Por outro lado, repare que ao afastarmos as cargas infinitamente, a energia de repulsão aproxima-se suavemente de zero. Cargas infinitamente afastadas não sentem o efeito uma da outra. Podemos aproximar uma carga da outra tanto pela direita quanto pela esquerda. Na fórmula para energia, devemos usar a distância em módulo. Por isso, o gráfico é espelhado. Como você acha que o gráfico ficaria se as cargas tivessem sinais opostos? Nesse caso,
Q1 vezes Q2 dará um resultado negativo. Energias negativas representam atração. O gráfico será semelhante, mas será espelhado para baixo no formato de um funil. A atração entre duas cargas opostas tende a zero a distâncias infinitamente grandes e vai aumentando conforme elas se aproximam. Guarde bem esse gráfico, pois ele aparecerá novamente no futuro. Na virada para o século XX, o pesquisador Joseph Thomson realizou um dos experimentos mais reveladores sobre a estrutura elétrica da matéria. O experimento consistia em preencher um tubo de vidro com gás a baixa pressão e então submetê-lo a uma tensão elétrica elevada. Um raio luminoso aparecia entre o polo negativo, o cátodo, e o polo positivo, o ânodo. A presença de um obstáculo projetava uma sombra sobre o ânodo, demonstrando que os raios tinham origem no polo negativo. Por isso, foram chamados de raios catódicos. Os raios catódicos podiam ser desviados pela ação de campos elétricos ou magnéticos. Quando o tubo era colocado entre duas placas carregadas eletricamente, os raios se curvavam em direção à placa positiva. Isso indicava que os raios catódicos possuíam carga negativa. Os tubos de raios catódicos serviram como base para o desenvolvimento da primeira geração de televisores e monitores de computador. Se quiser ver na prática o seu funcionamento, acesse o link na descrição desse vídeo. Thomson mediu com precisão o desvio sofrido pelos raios catódicos sob a ação conjunta de campos elétricos e magnéticos. Aplicando as leis da eletricidade e do magnetismo, ele foi capaz de determinar a relação entre a carga e a massa dos raios catódicos. Infelizmente, não era possível extrair dos resultados os valores individuais da carga nem da massa, apenas a razão entre eles. Porém, esse já foi um grande avanço. Thomson observou que, independente do gás que ele utilizasse dentro do tubo, os resultados eram sempre os mesmos, sempre a mesma relação carga-massa. Isso revelou que os raios catódicos eram formados por uma partícula eletricamente negativa, presente em todos os tipos de matéria. Essa partícula era o elétron, a primeira partícula subatômica a ser descoberta. Thomson propôs um novo modelo atômico que incorporava o elétron à estrutura do átomo. De acordo com ele, o átomo não era simplesmente uma esfera maciça, como proposto por Dalton. Ao invés disso, o átomo era formado por uma matéria positivamente carregada, dentro da qual estavam inseridos os elétrons negativos. No total, átomos eram eletricamente neutros, mas poderiam ganhar ou perder elétrons, tornando-se carregados eletricamente. Alguns anos mais tarde, Robert Millikan conseguiu determinar a carga do elétron através de um experimento bastante engenhoso. Ele era realizado numa câmara com 2 compartimentos. O compartimento superior recebia óleo por meio de um bico injetor, formando um spray com minúsculas gotas. Algumas gotas atravessavam para o compartimento inferior através de um furo, e o seu movimento de queda livre era observado com a ajuda de uma lente telescópica. Essa lente também permitia ao observador medir o tamanho das gotas, comparando-as a uma escala graduada posicionada ao fundo. Ao longo da trajetória das gotas, era posicionada uma fonte de raios-x. Raios-x são um tipo de radiação ionizante capaz de arrancar elétrons dos átomos que compõem o ar. Se por coincidência uma gota passar perto desses átomos no momento da ionização, ela pode capturar os elétrons liberados e se tornar negativamente carregada. Um observador podia facilmente identificar uma gota eletrizada, porque todo o experimento era realizado na presença de um campo elétrico gerado por uma fonte de tensão ajustável. Com o campo elétrico desligado, a gota eletrizada simplesmente cairia sob a ação da força-peso. Porém, se o campo elétrico fosse ligado e aumentado gradativamente,
a força elétrica F equilibraria a força peso, cessando a queda da gota e fazendo-a ficar estática em suspensão. Na descrição desse vídeo, você encontrará um link para uma animação gráfica que ilustra esse experimento. Agora vamos pensar o seguinte: como podemos determinar a carga do elétron? Analisemos o equilíbrio de forças na gota de óleo. A força-peso é igual à massa da gota vezes a aceleração da gravidade. Não temos a massa da gota, mas sabemos que ela é igual à densidade do óleo, ρ, vezes o volume da gota. O volume de uma gota esférica é dado por 4/3 de πr ao cubo. Lembre-se que o raio da gota pode ser facilmente medido no experimento ao compararmos o seu tamanho com a escala atrás da lente. A força elétrica que age sobre a gota é dada pela diferença de potencial V, em volts, vezes a carga da gota Q, dividido pela distância D entre as placas eletrizadas que delimitam o compartimento inferior. Quando uma gota é mantida em suspensão, as duas forças se igualam. Todas as variáveis, exceto a carga da gota, são mensuráveis ou conhecidas. Podemos então isolar Q e obter a carga da gota. Vejamos os resultados. Primeiramente, Millikan observou que muitas gotas tinham carga simplesmente nula. Essas eram as gotas que, por sorte, conseguiram completar sua trajetória de queda livre sem capturar nenhum elétron. Outras gotas adquiriam carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Interessantemente, Millikan não encontrou nenhuma gota cuja carga fosse menor. Ou as gotas adquiriam essa carga mínima, ou não adquiriam carga nenhuma. Outras adquiriam menos 3,2 vezes 10 a menos 19 Coulomb, porém não havia gotas com cargas intermediárias. Havia também gotas com carga de menos 4,8, menos 6,4 vezes 10 a menos 19 Coulomb e assim por diante. Você percebe um padrão? A menor carga não nula possível é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, e todas as outras são múltiplos inteiros desse valor. Essa é a carga do elétron. Ao substituirmos a carga do elétron na relação carga-massa determinada por Thomson, encontramos a massa do elétron. Compare-a com a massa do menor átomo possível, o hidrogênio. A massa de um único átomo de hidrogênio é obtida dividindo a massa molar pela constante de Avogadro. O elétron é cerca de 1.800 vezes mais leve que o átomo. Isso confirma que os elétrons têm uma contribuição desprezível para a massa total do átomo, como apresentamos anteriormente. Estamos chegando ao final dessa aula. Vimos como a descoberta do elétron levou à proposição de um novo modelo atômico, o modelo de Thomson, que era capaz de explicar a natureza elétrica da matéria. A evolução dos modelos atômicos não para por aqui, mas esse é um assunto para a próxima aula. Até lá!